Professor Reginaldo Rodrigues, disciplina de Geografia, segundo ano do ensino médio, turma C, manhã. Tema: Organização da produção industrial. Organização da produção industrial. O trabalho e a forma de se produzir nas fábricas evoluiu e sofre constantes transformações. E sofreu ao longo da sua evolução desde o início da Revolução Industrial até a presente data do século XXI, na terceira Revolução Industrial, também chamada de Revolução Técnico-Científica. Dessa forma, as três formas de produzir, organizar o trabalho nas indústrias foram e são as seguintes: o Taylorismo, que surgiu no Reino Unido, no início da Revolução Industrial, o Fordismo no século XX, no início dos Estados Unidos, e o Toyotismo nos anos 70 do século XX no Japão. Porém, cada vez mais, a forma de se produzir na indústria, ela ganha corpo e se transforma com as novas tecnologias, como a robótica, a informática e a microeletrônica. Taylorismo. O Taylorismo ele foi criado por Frederick Taylor, um administrador, no qual ele divulgou seus estudos através do livro Princípios da Administração Científica. Para Taylor, cada função tinha um empregado ideal para executar aquele serviço. E Taylor, o Taylorismo, ele centra seus estudos no controle da execução das atividades. Ou seja, você tinha que, numa indústria têxtil, tinha que movimentar um TA, você tinha que executar o movimento do TA tantas vezes por minuto. E os gerentes e os encarregados de produção, eles teriam como função cronometrar o tempo. Só para você ter uma ideia, no Taylorismo, até mesmo era cronometrado o tempo que você parava para beber água, o tempo que você parava para ir ao toalete, certo? O volume da produção também era controlado, ou seja, se o operário tinha determinado tempo para produzir tantas peças, ou para movimentar tantas vezes determinada peça de uma máquina, também em determinado período era para a fábrica produzir determinado volume de produtos, certo? Taylor estava centrado em seus estudos na eficiência, ou seja, o tempo era tudo. E a execução de determinada atividade na fábrica deveria ter o trabalhador que executasse num menor intervalo de tempo. Essa teoria ela ainda resiste em algumas fábricas, até no mesmo setor de serviço, certo? Exemplo, se você trabalha num call center, né, você tem tantos minutos para resolver o problema daquele cliente. Se você trabalha num call center, eu não vou citar aqui o nome de empresas, mas você tem tantos minutos para lanchar, você tem direito a sair 2 ou 3 vezes para beber água e tem um intervalo de tempo cronometrado para você ir e voltar, certo? Esse é o princípio do Taylorismo. O Fordismo. Fordismo criado por Henry Ford nos Estados Unidos, na fábrica de carro da Ford, certo? As inovações criadas por Fordismo no que trata a organização do trabalho em uma fábrica, né, foram difundidas pelo mundo inteiro e aceitas, né, até os anos 70, quando o toyotismo começou pouco a pouco a solapar o predomínio das ideias de Henry Ford. Henry Ford, primeiro, ele priorizou a produção em larga escala. Só para você ter uma ideia,
um carro para ser produzido levava-se mais ou menos o quê? Mais ou menos 16 horas. Com as inovações de Henry Ford, um carro passou a ser produzido mais ou menos em 16 minutos. Ou seja, com a implantação, por exemplo, da linha de montagem de Henry Ford, a produção tomou um grande impulso. Aí surgiu a chamada produção em escala industrial, uma produção elevada. Outro aspecto importante, como eu já destaquei há pouco, a grande inovação de Henry Ford foi o que? A linha de montagem. O que é a linha de montagem? O carro, né, que está sendo montado tem uma esteira, esse carro vai em cima dessa esteira e cada operário vai fazendo uma atividade do carro, para montar o carro. Um coloca o para-choque, um coloca o banco, aí mais adiante se coloca o motor. Ou seja, cada operário é especialista numa função apenas. Ou seja, o cara, a pessoa que é contratada para colocar o motor do carro, ele faz só isso. O cidadão que é contratado, que era contratado na empresa de Ford, para, por exemplo, colocar o para-choque, ele fazia somente essa atividade. O carro entrava, né? A carcaça do carro entrava no início dessa linha de montagem, essa esteira ia se deslocando, né? Parava em determinado ponto e aquele operário executava aquela função, certo? A produção em larga escala, né, criou a chamada sociedade de consumo. O Ford também, né, ele teve um insight. Qual foi? Ele tinha uma produção grande, porque, de primeiro, um carro era produzido, levava-se 16 horas. Com as inovações implementadas por ele, um carro passou a ser produzido em 16 minutos. De forma que, né, ele tinha um estoque grande de produtos e não tinha quem comprasse. O que ele fez? Ele aumentou o salário dos operários e os próprios operários da fábrica viraram consumidores, certo? Ok? Foi esse insight que o Ford teve. A presente figura do slide apresenta o que é a linha de montagem de Ford. Você tem o operário, você tem aqui o centro, a linha de montagem do produto de produção. O produto entra no início, né? Cada operário dessa aqui faz uma determinada função na montagem do produto e quando o produto chega no final, ele já está o quê? Completamente pronto para ser embalado e enviado para o estoque de produtos, certo? Isso é a chamada linha de montagem de Ford. Vale destacar que cada operário só sabe fazer uma etapa da produção. Toyotismo. O toyotismo surge no Japão. O contexto histórico do surgimento do toyotismo. Crise econômica gerada pelo choque do petróleo nos anos 70. O petróleo teve seu preço elevado brutalmente devido a uma guerra no Oriente Médio entre os árabes e os israelenses. Ou seja, o petróleo era a principal fonte de energia utilizada pelas fábricas. Dessa forma, aumentando o petróleo, as fábricas tiveram o quê? Um aumento dos custos. O toyotismo foi uma resposta dentro das fábricas para reduzir os custos. Primeira alternativa e primeira característica do toyotismo, o uso de novas tecnologias, com o uso da robótica. Ou seja, a mão de obra tinha um custo. A partir do momento que o toyotismo passou a usar robôs no lugar da mão de obra humana, o que acontece? Eu tenho um custo cortado quase pela metade. Outra característica, produção flexível. O que seria essa produção flexível? Só se produz o que vai vender. Beleza? Outra característica da produção flexível também. Nas fábricas do Fordistas,
cada operário executava apenas uma função. O cidadão estava na linha de montagem de uma empresa automobilística. Ele era encarregado de colocar o motor. Ele só sabia fazer essa função. O cidadão, numa fábrica de carro, era encarregado de colocar, por exemplo, o para-choque. Ele só sabia executar essa função. Na produção flexível, não. O operário era treinado para atuar em qualquer ponto da linha de produção. Como eu falei, o toyotismo ele surgiu na fábrica da Toyota, por isso que tem esse nome. O criador foi Toshi Yama. Outra característica do toyotismo é a terceirização. Numa fábrica fordista, todos os operários, né, eram contratados da empresa. No toyotismo, não. Alguns setores, por exemplo, o setor de segurança, de limpeza, eram terceirizados. Não eram contratados da fábrica. Eram contratados por outra empresa que se responsabilizava por essa parte. Ou seja, a partir desse momento que você terceirizava algumas funções, ou então terceirizar até a produção. Exemplo, tinha uma determinada peça do carro da Toyota que era mais barato eles comprar ou terceirizar, mandar outra fábrica produzir, certo? Tudo isso reduzia os custos. Outra característica, estoque menor. O estoque, ele entra no valor do produto. Se eu tenho um estoque muito grande, o estoque ele vai entrar no valor do preço final do produto. As fábricas da Toyota trabalhavam com estoque ultra reduzido, certo? Maior controle de qualidade. Uma característica do toyotismo, que a gente acabou de estudar, era que raramente a linha de produção parava. No toyotismo, não. O operário está aqui executando determinada função. Se ele percebe que tem 4 ou 5 produtos que está com defeito ou tem alguma imperfeição, ele poderia dar um sinal para o engenheiro de produção, a produção parar e ele consertar o erro que aquele produto apresente, certo? Dessa forma, os produtos da Toyota eles apresentavam um índice menor de defeito de fábrica, certo? Porque o controle de qualidade era realizado no próprio momento da produção. E por fim, produção just in time. O que é isso? É a produção enxuta. Ou seja, produção em sintonia com o consumidor ou com o fornecedor de peças. Se eu vou montar 1000 carros, eu tenho peças só para 1000 carros. Eu compro só aquelas peças que eu vou utilizar na montagem. Ou seja, eu não tenho estoque. Beleza? Se eu tenho um pedido de 1000 carros, eu não vou fabricar 2000, porque os carros produzidos vão ficar lá esperando ser vendido. Só é produzido o que é vendido, ou o que é demandado pelo mercado consumidor. Por fim, nós temos esse quadro resumo das características do Fordismo e do Toyotismo, né? No Fordismo, a produção é em massa, se produz muito e deixa ali em estoque. No Toyotismo, a produção é pequena, só se produz o que se encomendou. No Fordismo, os estoques são imensos. No Toyotismo, não há estoque ou o estoque é reduzido. E o estoque tem um impacto no preço de venda. Por isso que a Toyota produzia carros com um preço menor e de melhor qualidade. No Fordismo, trabalho alienado. Ou seja, o que é o trabalho alienado? O operário só sabe fazer uma função na fábrica. Já no Toyotismo, produção flexível, né? Ele é treinado para atuar em todo o processo de produção, em qualquer função da produção da fábrica. No Fordismo, os sindicatos eram fortíssimos. No Toyotismo, com a terceirização, que eu acabei de falar o que era, né? Os sindicatos perdem força. No Fordismo, as pessoas tinham muito garantias trabalhistas. No Toyotismo, praticamente
os trabalhadores não tinham estabilidade no emprego.